Eu preparei para nós estudarmos hoje um texto a respeito da obsessão e da hipnose. Em relação à obsessão e hipnose, eu escolhi para esse tema a partir da leitura do livro Libertação. Vocês certamente conhecem da obra de André Luiz, o livro Libertação, que ele vai estar lá no meio dessa obra da coleção do André Luiz. Essa é uma obra espetacular e é uma obra que é para ser lida para quem não leu, estudada para quem já a leu. Porque a gente para nessa obra e a gente vai observando vários detalhes que foram colocados pelo Espírito André Luiz. O Espírito André Luiz, que no livro O Nosso Lar, ele fala que é importante não saber quem ele foi. Não fica claro por que isso é registrado e está muito em sintonia com a obra de Kardec, onde os autores, a gente não tem nenhuma importância para eles. Os espíritos falam em qualquer parte, em qualquer médium, e aquilo fica muito importante. E ela é iniciada em 1944, a primeira obra, e vai terminar em 1968 e a vida continua. A década de 40, 50 e o início da década de 60 é o boom da produção mediúnica no Chico. Aí que nós vamos ter as grandes obras do Chico a partir da década de 40. O Chico estava lá com 30 anos, 30 e poucos anos ainda em Uberaba, ainda em Pedro Leopoldo, e no final da década de 40, início da década de 50, ele muda para Uberaba, onde que ele continua aí com um trabalho assistencial grande, um trabalho de correio espiritual, onde os desencarnados se apresentam para ele, dando prova da existência para as famílias que ficavam na Terra, na sua maioria desesperadas, e a produção dele vai minguando até o final da década de 70, sendo as grandes obras mais desse período. A obra Libertação, então, da coleção chamada Mundo, a Vida no Mundo Espiritual, é a sexta obra. E nessa obra aqui a gente já vê André Luiz maduro. Ele não é aquele que está lá no nosso lar, que ele está conhecendo a instituição, que ele está sabendo onde que estão as coisas, onde que ficam os locais, e ele deslumbrado. Aqui, no final do livro Libertação, ele é responsável pela condução do grupo de assistência espiritual que vai funcionar dentro da casa de Margarida, que é o personagem principal desse livro. Então, ele já é uma pessoa, já é um espírito com um potencial maior aqui no livro Libertação. E vocês vão lembrar que na Vida e Continua ele não aparece no texto. Ele é um narrador oculto. Ele conta histórias, mas ele mesmo não aparece. Então, do personagem principal, que era ele em Nosso Lar, ele vai se distanciando do foco até ponto de desaparecer no texto, que é o A Vida Continua. Então, essa é a grande trajetória do André Luiz. E vocês veem que Libertação é de 49, a primeira obra é de 1944, 5 anos. Vocês imaginam uma produção mediúnica de 5 anos, o quanto que ele produziu, né? O André Luiz produziu em tão pouco tempo, né? Quanto ficou bacana. Então, nessa obra do Libertação, deixa eu colocar o óculos para ajudar a gente. Aí, 3 personagens. André Luiz, o Eloy, que vai ser o companheiro de André Luiz nessa história, sob a orientação do instrutor Gúbio. Então, esses 3 personagens, eles vão interceder na obsessão que Gregório executa em Margarida. Então, o principal obsessor, Gregório, a principal obsidiada da história é Margarida. E essa é uma história muito importante, porque quem intercede, Gúbio, tinha sido pai da Margarida em outras encarnações. E eles atendem um pedido de Matilde, um espírito de alta escola, que havia sido mãe de Gregório há séculos. E há séculos ela tenta convencer Gregório de se modificar. Séculos. E há apenas 50 anos ela consegue aproximar dele. E como que ela consegue aproximar dele? Porque identifica nele tédio. Não é que ele tinha se transformado. Não é que ele tinha de alguma forma orado o Gregório.
ele só tinha tédio. E nesse tédio é que ela aproveita para interceder. Essas histórias são muito interessantes porque quando a gente vê na parábola do filho pródigo, e a gente vê o desespero do filho pródigo voltar para a casa do pai, ele não volta para a casa do pai porque ele é apaixonado pelo pai. Poderia até ser. Mas na história é narrado de que ele tinha fome. E ele descobre que na casa dele até os servos comem melhor do que ele estava comendo. Que para ele não servia nem as bolotas, que eram os frutos que se davam para os porcos. Nem para isso ele podia estar ao final da encarnação. Então, às vezes a pessoa está no fundo do poço e o que sobrou dele é apenas tédio. E ela consegue aproximar dele já há 50 anos para poder interceder. Então vejam que o processo de desobsessão não é um processo qualquer. É arregimentado uma equipe por razões pessoais e tem uma intricada história de muito tempo atrás. Então a gente vai ter o caso de Margarida, que é narrado no livro, que é um caso grave de obsessão. E o objetivo das entidades voltadas ao mal é o seu desencarne. Então, qual é a função daquela obsessão? Levar ao desencarne. Não é levar à falência financeira, não é levá-lo à loucura, é levá-lo à morte. Se a gente pegar o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, e aí são os grandes capítulos do Livro dos Médiuns, capítulo 20, 21, 22, capítulo 20, 21 e 23, que são os grandes capítulos para todos os médiuns lerem. O capítulo 23 especificamente é o capítulo que fala das obsessões dos médiuns. E no capítulo das obsessões dos médiuns, ele vai dizer que obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, esse ponto eu acho que é um ponto interessante para a gente avaliar, é que nós estamos diante de um quadro de obsessão. Num quadro de obsessão, que a gente fica sabendo que é uma atividade realizada por espíritos inferiores, que procuram dominar aquelas pessoas. Às vezes a gente fica meio romanceado, no sentido de que as obsessões acontecem por espíritos que são apaixonados, que são espíritos que de alguma forma estão distraídos aí. Nós vamos ver que na classificação que a obsessão verdadeira, ela é praticada por espírito inferior. Não existe outro tipo de espírito que não faça isso. E Kardec ele vai colocar numa escala de obsessão simples, fascinação e subjugação. Essa é a classificação do próprio Allan Kardec no Livro dos Médiuns sobre as obsessões. Existem 3 tipos de obsessões: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E ele vai definir que essas 3 classificações, elas estão baseadas em um tipo de espírito que intercede e o tipo de ação que ele faz dentro daqueles espíritos. Então, na obsessão simples, o que eu tenho é um espírito mentiroso, um espírito inoportuno. Na fascinação, eu tenho um espírito esperto, mentiroso, hipócrita. E na subjugação, eu estou aí com um espírito mau. Então não há uma outra classificação do que isso. Nas obsessões simples, o que ele determina naquele que é obsidiado é apenas uma sensação desagradável. Texto do Kardec. Na fascinação, consequências mais graves, leva a situações ridículas, comprometedoras e às vezes perigosas. E na subjugação, ela é uma constrição que paralisa a vontade.
Então aquele que é obsidiado perde a sua própria vontade. Vocês veem que são situações de espíritos diferentes. Eu posso até ter uma progressão de obsessão simples até um processo de subjugação, mas os espíritos que intercedem nisso são espíritos diferentes. Ou seja, um espírito mau, ele quer não apenas causar situação desagradável, ele quer constrangir aquele que está sendo obsidiado sobre a sua vontade. Ele intercede sobre a sua vontade. Ele paralisa a vontade. Nessa subjugação, Kardec explica que o termo possessão é um termo que não deva ser usado pela doutrina espírita. Porque possessão é como se estivesse tomando posse do próprio corpo. Na verdade, o espírito ainda é responsável pelo seu próprio corpo, porque ele está com a sua vontade paralisada. Mas, de alguma forma, a possessão, que já era vista e avaliada na época de Kardec, ela vai encaixar aqui na subjugação. No caso de Margarida, o que nós temos? Que o Gregório relatava: eu tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Ele necessitava da Margarida. Do alimento psíquico. O que significa isso? A gente não sabe. Ele necessitava dela. E o que ele queria com isso? Somente matá-la para poder subjugá-la o tempo todo nas suas colônias trevosas. E ele afirma, ela está sob cerco de uma falange de 60 entidades, inclusive sob o domínio de hipnotizadores cruéis, que atuam o tempo todo sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. Fácil ou não fácil essa obsessão? O obsessor é alguém que já estava há séculos distanciado da sua família, que há 50 anos deixa aproximar alguém que ele ama porque ele está em tédio. Afirma que tem uma necessidade psíquica de contato com a sua obsidiada e a regimenta para a obsessão direta nessa pessoa. Então ele é o obsessor principal. Ele arregimenta 60 entidades, espíritos, inclusive o domínio de hipnotizadores cruéis que atuam o tempo todo sob a chefia de um duro perseguidor que odeia a família. Então ele criou aí um cortejo para perturbação dessa família. André Luiz visita a casa da Margarida e lá observa uma expressão deitada, pálida, expressão de angústia no rosto. André Luiz notou que 2 desencarnados estavam junto delas, inclinados, submetendo a terríveis emanações magnéticas. Vou voltar ao slide. Ele fala hipnotizadores cruéis. O mesmo texto. Ele fala que ele está submetendo a terríveis emanações magnéticas. Os hipnotizadores são esses mesmos das emanações magnéticas. Observou com mais atenção, e além dos 2 desencarnados, havia dezenas e dezenas de ovoides presos à cabeça da jovem. Esse é um estudo a mais que a gente poderia falar. O que seriam essas estruturas de ovoides? São espíritos que ficaram concentrados numa única ideia e chegaram ao ponto de atrofiarem perispiriticamente. E são utilizados como joguete porque estão apenas imantando para serem imantados em processos obsessivos. Então não são entidades no sentido de espíritos que perderam o próprio perispírito. É um quadro gravíssimo. Margarida, pelo corpo perispirítico, estava absolutamente presa, não somente aos truculentos perturbadores que assediavam, mas também uma vasta falange de entidades inconscientes. Esses são os ovoides,
que se caracterizavam pelo veículo mental, a lhe apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. Eu fui buscar uma obra que ela é muito semelhante com o livro Libertação. Libertação, então, é da final da década de 40. Essa obra ela é do início da década de 70. Nós estamos em 1971, que é o livro dos bastidores da obsessão. Filomeno de Miranda, e ainda com uma escrita ainda muito formal, diferente das escritas mais contemporâneas do Filomeno de Miranda, que são leituras mais claras. Quem está acostumado a ler Divaldo vai perceber que as primeiras obras da Dona Joana eram obras muito difíceis, né? Porque a forma com que escreve, todos os verbos, todos os adjetivos são muitos. Então é uma obra ainda muito travada. E ele tem um capítulo 4 lá, onde ele fala estudando hipnotismo, que deixa muito claro isso para a gente. Nesse capítulo 4 lá do hipnotismo, ele vai dizer de que desde tempos imemoriais, desde os faraós, lá do Antigo Egito, desde os taumaturgos, né, os adivinhadores caldeus, até as literaturas atuais, tem muita coisa escrita sobre hipnose. Mas dá-se o início da hipnose começa lá no século XVIII. Então é aí, no século XVIII, que aparece o magnetismo. Ele nasce dentro do ambiente acadêmico. Ele nasce dentro da prática de terapia, da medicina da época. Ele começa no seu país, migra para a França, nós estamos em pleno burburinho no início do século XIX, e nesse início do século XIX, aí a gente vai ter todos aqueles que vão aprender com Mesmer a prática do magnetismo. Inclusive Kardec, que apresenta nas suas obras de que ele era adepto ao próprio magnetismo. Nós vamos encontrar desses magnetizadores notáveis todos aqueles que vão descrever o Marquês de Pissarro, que é relatado pela dona Marlene Nobre, que é um dos instrutores de André Luiz na coleção dessa também, da vida no mundo espiritual. E uma extraordinária figura, que é o Abade Faria, que era um padre português, nascido em Goa, que muda para a França, desenvolve o magnetismo a partir do contato com esses primeiros magnetizadores, estabelece, e essa é uma estátua em Goa, do próprio Abade Faria fazendo o magnetismo. Essa fase, nós temos o magnetismo. Um desses magnetizadores em atuação, La Fontaine, que era herdeiro daqueles grandes escritores La Fontaine, que era um médico neurologista escocês, vendo o magnetismo atuando, descobre de alguma forma esse magnetismo seria um sono induzido pelo próprio cérebro. E aí ele cunha a terminologia, neurohipnologia, que depois ela é absorvida como hipnose, e mesmo descobrindo que hipnose, na verdade, não necessariamente a pessoa adormece, o termo já tinha consagrado. Então, o termo hipnose não é nada mais do que a evolução do próprio magnetismo. E dentro dos ambientes acadêmicos, eles vão ter basicamente duas correntes, que são duas escolas médicas francesas, uma escola de Salpêtrière, onde tem o professor Charcot, que ele fala de que todos aqueles que sofrem o processo de hipnose era apenas uma das fases de uma histeria. Então, para você ser de alguma forma hipnotizado, você teria que ter um processo de doença. E o Berren, que ele dizia que qualquer pessoa poderia ser magnetizada, hipnotizada. Berren, ele tem uma das suas obras traduzidas para o alemão por Freud, e é o Freud que depois acaba enterrando a própria hipnose. Ficou sabendo de que
com a divulgação de que a catarse, na verdade, é que resolve os problemas e não a hipnose retirando magicamente os problemas, ele acaba, de alguma forma, enterrando a hipnose. Então a gente tem, na hipnose, evolução do magnetismo, a mesma coisa. Analisando o instrutor de Filomeno de Miranda, ele dizendo o que essas intervenções de hipnose entre desencarnado e encarnado, como que isso acontece? Ele diz que tem que ter uma base, e a base é a gente mesmo. As nossas ondas mentais exteriorizadas mantêm firme intercâmbio em todos os quadrantes da Terra e fora dela. Toda vez que eu penso, toda vez que eu estruturo o pensamento, eu exteriorizo esse pensamento. E exteriorizando o meu pensamento, eu entro em comunicação com várias criaturas. Então, às vezes, assim, eu não falo nada, eu não conto a minha vida, eu estou com a minha conta secreta de mídia social, mas eu penso. E nesse pensar, de alguma forma, eu sinalizo de quem eu sou realmente. São as consequências. Todas as consequências da nossa vida são consequências dessa nossa exteriorização. Os instrutores do livro Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre a hipnose entre desencarnado e encarnado, ele fala que para acontecer uma hipnose de desencarnado para encarnado, ou seja, uma fixação de uma ideia invasora, algum espírito fixar no encarnado uma ideia invasora, eu vou ter que ter um pensamento frequente, constante. E eu tenho que ter também uma sugestão. Eu tenho que ter uma capacidade de sugerir alguma coisa. Então, para aqueles que não fumam, como eu, pode ter propaganda de cigarro à vontade. Não fumo. Então, eu não sou sugestionável para a questão do cigarro. Alguns temas que aparecem em rádio, televisão, jornal, revista, o que for, eu sou altamente sugestionável. Dependendo do tipo de pensamento, isso me modifica completamente. Então, essa ideia de hipnose ou fixação de uma ideia invasora vai necessitar de um processo de sugestão e de pensamento. Então, a sugestão, ela se baseia numa tendência ancestral, natural de obediência, ou seja, um condicionamento. Então eu tenho uma história natural de ser condicionado. Então todos nós chegamos em casa, colocamos a chave nossa num determinado local, os mais organizados, né? Tem uns meninos aí que colocam em qualquer lugar, né? Então eu coloco num lugar, vou para o mesmo lugar da cadeira, do sofá, ligo quase sempre nos mesmos canais, buscando os mesmos assuntos. Se corro o meu controle de televisão, procuro os mesmos programas, as mesmas coisas. Eu tenho uma tendência ancestral de me dar uma zona de conforto. E nessa zona de conforto crio um condicionamento. Esse condicionamento, então, permite que eu seja sugestionável. Em questão do pensamento, eu preciso ter uma perseverança e constância de ideia. Toda vez que eu tenho um processo obsessivo usando a hipnose, eu tenho, então, um processo de sugestão dos espíritos baseado no condicionamento do hospedeiro, daquele que vai ser obsediado. E eu tenho que ter aquele obsessor com uma perseverança e uma constância do pensamento. Tem uma obra muito bacana que é uma análise das coleções mediúnicas do André Luiz, que é a Obsessão de Suas Máscaras. Dona Marlene Nobre, ela fala que o condicionamento é uma atividade reflexa, está na base da adaptação do ser humano ao ambiente que ele vive. Então, todos nós temos reflexos e somos base da adaptação do ser humano. Então, todos nós temos reflexos incondicionados, é da nossa evolução natural. Então, se somos agredidos, aumenta a nossa frequência cardíaca. Se estamos num ambiente calmo, meu coração diminui a
a partir do coração. Eu não preciso pensar para mais para isso. Ele está no bulbo dessa estrutura. Ele está subcortical. Nós temos complexos. Nós temos também atividades reflexas condicionadas adquiridas. Então, se eu cheiro alguma coisa na hora do almoço, só cheirar a comida eu já começo a salivar. Incondicionado. Se eu cheiro a comida que eu gosto, aí eu salivo de forma diferente, já é condicionado. Mostrando que esses, tanto os reflexos incondicionados e condicionados, eles se relacionam. Se eu estou passando isso de corpo para espírito, eu estou dizendo que aquele que migra ao longo dos séculos, em várias encarnações, trazemos todos nós reflexos incondicionados e condicionados. Esses reflexos fazem com que os espíritos, às vezes, sejam mais maleáveis ou menos maleáveis no processo da obsessão. Sejam mais fáceis para serem obsidiados ou mais difíceis para serem baseados nesses reflexos incondicionados que vem trazendo de campos e desses condicionados. Existem complexos, existem atividades reflexas que são condicionadas nessa própria encarnação. Hábitos que são da mesma família. Todos os nossos filhos, eles agem como própria família. Temos atos que são de grupos de estudo, grupo de trabalho, grupo do meio. Eles agem, reagem de forma igual. Então, nós somos essa grande mistura desses reflexos condicionados e incondicionados. Então, se eu quisesse fazer um esqueminha do processo de obsessão, eu diria que nas obsessões, e aí nós estamos falando de um modelo de obsessão de desencarnado para encarnado, eu tenho que essa obsessão de desencarnado para encarnado, esse desencarnado, ele tem que ter fator preponderante e fatores predisponentes para que ele seja um emissor de pensamento contínuo. Ele tem que ter um motivo muito grande para obsidiar uma determinada pessoa. Se eu estou, de alguma forma, andando na rua, se um espírito se invocar comigo, ele pode me acompanhar? Pode. Nunca será uma obsessão grande, será aquela obsessão simples, onde que ele pode me sugerir alguma ideia, ele pode, de alguma forma, tentar me perturbar por alguma coisa. As obsessões verdadeiras, que são aquelas movidas por espíritos maus, que tentam atuar na vontade, os fatores predisponentes, preponderantes desse desencarnado são muito grandes. Isso que movimenta o pensamento deles. Qual que é a fala do Gregório? Eu necessito do alimento psíquico da Margarida. Então, o que é isso? De muito tempo. Não é verdade? Então, toda vez que eu tiver um processo de obsessão desse, a desobsessão também não pode ser simples. Não vai acontecer nenhuma desobsessão simples. Não adianta uma missa, uma reunião mediúnica, não adianta nenhuma intervenção de qualquer igreja. Porque isso é um processo já de muito tempo. Então precisam de outras coisas. Mas eu preciso também de ter um encarnado com condicionamentos psíquicos. Quais são esses condicionamentos psíquicos? Aqueles que sejam suscetíveis do desencarnado atuar. Se o desencarnado quer atuar em determinado vício, é preciso que o encarnado tenha o condicionamento do vício. Se ele não tem o vício, como que ele pode entrar? Como é que um encarnado pode determinar tristeza se um desencarnado quer provocar tristeza, se esse encarnado é uma pessoa altamente positiva, uma pessoa que de alguma forma não abriga a tristeza por um momento nenhum? Ele vai atuar sob um condicionamento psíquico desse encarnado. Então não existe processo de desobsessão que atue apenas no desencarnado, que seria mais fácil. O processo de desobsessão atua tanto no desencarnado quanto no encarnado. Se eu não atuar no encarnado, esse processo não modifica, porque é necessário a gente mover esses condicionamentos psíquicos. A gente lembra lá do Evangelho, quando Jesus, após os encontros, ele afirma:
não voltes a pecar. Então, de alguma forma, que ele não volte a ter aqueles velhos hábitos que, de alguma forma, lhe aproximaram desses espíritos obsessores. Então, esse desencarnado apresenta uma ideia que não é só sugerida, ela é constringente. Como que o Gregório atua sobre Margarida? Ele tem a razão dele, o ódio dele. Ele sustenta isso com hipnotizadores que ficam o tempo todo. A descrição do André Luiz, ela é magistral. 2 espíritos inclinados, diretamente vinculados a ela. Mais do que isso, fixação de dezenas e dezenas, descrição do André Luiz, de ovoides, cuja função é apenas sugar a energia daquela pessoa. Com isso, estabelece uma sintonia. Então a sintonia é do encarnado e para o desencarnado. Parece louco, né? A gente tem que informar que para aquele que está doente, obsidiado, ele é fator de atração daquele obsessor. Isso é impossível, né? Ele está detestando a ação do obsessor, mas só acontece o processo obsessivo porque existe essa sintonia. Então, no caso de Margarida, igual a gente tinha lido, pálido, deitada com expressão de angústia no rosto, 2 desencarnados junto dela, inclinados, submetendo a terríveis emanações magnéticas. Além dos 2 desencarnados, dezenas e dezenas de ovoides presos à cabeça do João. Aí a gente tem um esqueminha de como que é o processo obsessivo lá do Gregório. Gregório, que só a gente aparece nesse processo obsessivo, porque tem a misericordiosa atuação da sua mãe, que atua sobre ele há séculos tentando resgatá-lo. E Rubem, pai de Margarida de outras encarnações, que volta para auxiliar. Então, nesse processo, o Gregório utiliza então de ovoides, espíritos que perderam a forma perispirítica e que só atuam vibrando e vibrando num único pensamento, e por isso são jungidos a esse tipo de coisa. Então imagina se a gente coloca no mesmo ambiente pacientes psiquiátricos graves, confinados naqueles antigos manicômios, e se a gente coloca esses pacientes tirados desses livros, da pior imagem que a gente tem daqueles manicômios antigos, e coloca dentro de um ambiente fechado com uma única pessoa, aquela pessoa de alguma forma sofre a pressão desses espíritos. E ele apresenta 3 personagens. Um que seria um chefe desse processo obsessivo direto, Saldanha, que não era um chefe qualquer. Ele teve um filho, que estava ainda encarnado, que havia sido condenado pelo pai da Margarida, que era juiz. Então, é um processo obsessivo do Gregório, mas a ação dele é particular. Ele desconta na filha do juiz que condenou seu próprio filho. Leôncio, que ainda estava encarnada e que foi seduzida pelo enfermeiro. E a gente descobre alguma coisa extraordinária. O Leôncio havia deixado encarnado ainda, desencarnou e havia deixado encarnado uma esposa e um filho. E um enfermeiro, aproveitando da fragilidade daquele lar, queria, de alguma forma, matar aquele filho para ficar com a herança da esposa. Quem que era esse enfermeiro, senão o irmão do Eloy, o companheiro de André Luiz, arregimentado para aquele processo desobsessivo. Então, nenhum processo desobsessivo é alheio, né? Onde que, de alguma forma, a gente acha assim, olha, eu estou passando de uma coisa que eu não sei o meu papel. Há uma rede enorme que a gente nunca consegue identificar. E Gaspar, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. E aí a gente faz, como que a gente resolve uma obsessão tão grave desse tipo? Vocês me sugerem para a gente resolver esse processo. Se a paciente está tão doente, como encontrar forças para resistir? Se uma família não é uma família religiosa, como é que a gente
procede, né, para poder resolver essa situação? Qual centro espírita que a gente leva esse tipo de processo obsessivo para ser resolvido? Nesse centro espírita, qual reunião? Vou escolher qual reunião de qual centro espírita. Imagine que não é uma situação fácil. Se a gente abre, né, quer dizer, só olhando o caso de Margarida, fisicamente já é um quadro deprimente. Se descortina e vê o plano espiritual, vê que é uma coisa tremenda. A solução que a espiritualidade encontra é fora daquilo que a gente está acostumado. André Luiz, naquela casa de Margarida, observa de que a casa era tomada por entidades inferiores, não havia qualquer sinal de vibração sutil e iluminada. Ela permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, o ar jazia saturado de elementos intoxicantes, entidades inferiores em grande cópia fluíram à sala de entrada, sondando as intenções. Olha o ambiente. A espiritualidade induz para que eles procurem um espírito, uma reunião mediúnica. E eles encontram uma reunião mediúnica de médium pago. Já na época disso, e ainda existe até hoje. A clínica estava repleta de entidades espirituais inferiores, relata André Luiz. Não havia nenhum espírito superior dentro daquela casa. Sugerido por obsessores de Margaridas, o médium afirma se tratar apenas de problema orgânico. Não é que o médium não era médium, era médium. Só que aquele mercado que ele fez estabeleceu uma convivência com espíritos que gostariam de ter alguma vantagem. A falange de Gregório estabelece de que ele teria prioridades, aqueles responsáveis pela mediunidade daquele médium. E afirmam para ela e para o marido dela que o problema é apenas orgânico. Aí começa a atuar basicamente o Hugo, o André e o herói. No Saldanha, ele teve um filho condenado pelo pai da Margarida, que agora vivia no manicômio judiciário. Esse filho condenado pelo pai da Margarida conta, André Luiz, de que era um caso de grande repercussão na sociedade, e o juiz, para dar uma satisfação pública, ele condena, mesmo sem grandes provas, o filho. A esposa, diante daquela situação, suicida. A mãe daquele filho, de tristeza, desencarna, anotação de André Luiz. Esses dois espíritos se ligam a esse filho, que deixam ele em quadro de loucura, e que ele é então encontrado nos 3 entidades no própria cela do manicômio judiciário. Mais ainda, o juiz, de alguma forma, recolhe a neta, recolhe a filha desse condenado para serviços domésticos. E ela passa a ser assediada pelo neto do juiz. Quer dizer, não vai ter solução esse tipo de coisa. Isso é obra para a gente ler de dia, né? Porque é tanta confusão que não dá para entender. Qual que é a situação, então, que é proposta pelo orientador de André Luiz? Ele liberta a nora, liberta a mãe, tanto a nora quanto a esposa do Saldanha, recompõe a energia do filho, que melhora o quadro emocional, chama espiritualmente o juiz em sonho, mostra para ele que de alguma forma ele teria compromisso com aquele condenado e que ele tinha um papel de apadrinhar, tornar como filha aquela moça que ele colocou na sua casa. Com essa situação, alivia a situação desse menino e de alguma forma repercute no Saldanha, que pela primeira vez vê uma chance de resolver o quadro pessoal e de modificar a sua atuação. Então, a desobsessão acontecendo do lado do plano espiritual. Gaspar, cuja esposa encarnada estava assediada pelo enfermeiro,
que planejava matar a sua criança para ficar com a herança. A espiritualidade, então, apresenta o Eloi em sonho para Gaspar e cobra-lhe a atitude, que, atemorizado, retorna ao corpo e desiste, então, de prosseguir com aquele planejamento. Esse é um quadro, então, de resolução do plano espiritual. Então, a desobsessão acontecendo do lado do plano espiritual. E os outros? O socorro mediúnico, mais uma vez, uma família tenta um contato mediúnico. E esse contato mediúnico se deu uma reunião familiar, composta por 9 encarnados, 21 desencarnados, trabalhadores encarnados suscetíveis às vicissitudes de vida. Operações magnéticas desligaram os ovoides, fortaleceram fluidicamente Margarida e o esposo, e Dona Isaura deu passividade a Gaspar, que doutrinado foi recolhido. Num processo de desobsessão, acontecendo no plano espiritual, mas também no plano carnal, com o auxílio da espiritualidade. Que reunião mediúnica extraordinária para esse processo obsessivo. A principal médium, Dona Isaura, é apresentada num capítulo à parte, de que era uma pessoa que, após a reunião mediúnica, ela apresentava uma transfiguração inferior, porque ela passava por ciúme e, sintonizando com falange perturbadora, de alguma forma comprometia o seu trabalho, tanto mediúnico quanto a sua experiência no lar. Que espiritualidade engraçada, né? Se a gente for falar aqui, eu vou precisar de doutrinar o principal obsessor que é narrado na literatura mediúnica, a gente poderia escolher a principal do centro, a principal médium, a principal casa. E eles escolhem primeiro um centro par, de alguma forma influencia, depois conduzem uma reunião familiar com 9 encarnados, cuja principal médium é uma médium que tem problemas como suscetíveis todos nós somos. E nesse esqueminha, então, o Gregório, que sofria a misericórdia de Matilde, tem os seus principais interventores no lar, doutrinados, Saldanha e Leôncio, pela equipe mediúnica, Gaspar e os ovoides atuados em reunião mediúnica, e com isso há uma transfiguração, tanto pelo enxerto fluídico da Margarida e pelo esposo, quanto pelo alívio desses espíritos todos na casa. André Luiz diz que narra que ela acorda no outro dia com outro ar, disposta, abre as janelas da casa, deixa o ar entrar, troca as roupas, modifica, quer dizer, modificou o ambiente dela todo. Mas faltava ainda a própria resolução do quadro. Gregório, ele passa a ser doutrinado em reunião mediúnica no plano espiritual, e aí é uma reunião mediúnica no plano espiritual, onde o Búbio, ele auxilia uma incorporação de Matilde, que conversa pessoalmente com Gregório, que aí ele conversa. Então, o espírito desse perfil só é doutrinado pela mãe dele, por amor. Então, a desobsessão é uma tarefa complexa, com a atuação da espiritualidade e de todos nós encarnados. É, antes de tudo, uma tarefa de amor, mas que ela não prescinde de qualquer trabalhador, ainda que não seja o mais preparado. Isso aqui é muito importante, porque qual é a razão de muitas vezes nós nos afastarmos do trabalho? Porque a gente dá um tilt na gente e fala assim, mas eu não tenho qualidade para reunião mediúnica. Eu ainda tenho muitos defeitos. Eu ainda tenho muitos problemas. E a narrativa que André Luiz nos coloca é de que nessas reuniões familiares, mínimas, com médiuns com tantos problemas, ainda se resolve, porque é nesse momento que existe a possibilidade de ser executada a tarefa de amor. Vou terminar com uma
página que está lá no Seara dos Médicos. No que refere aos doentes, os cientistas ateus apenas enxergam o corpo na alma. E os religiosos extremistas apenas enxergam a alma no corpo. As inteligências sensatas observam uma e outra, conjugando bondade e medicação nos processos de cura. Então, o que a Margarida estava? Ela estava doente no corpo e estava doente na alma. Os cientistas ateus, ao modo de técnicos puros, quase sempre entregam exclusivamente ao laboratório toda a orientação terapêutica, interpretando a moléstia como sendo um mero acaso orgânico de curso previsto, qual se o corpo fosse aparelho frio, de comportamento pré-calculado, esquecendo que os corpúsculos brancos do sangue fabricam antitoxina sem haverem frequentado qualquer aula de química. Os religiosos extremistas, à feição de místicos intransigentes, quase sempre entregam exclusivamente à oração todo o trabalho socorrista, interpretando a moléstia como sendo simples ato expiatório da criatura, qual se a alma encarnada fosse entidade onipotente na própria defensiva, esquecendo que os vírus não interrompem o assalto infeccioso diante dessa ou daquela prevenção moral. As inteligências sensatas percebem que o corpo se move à custa da alma, sabendo, porém, que a alma no plano físico precisa do corpo para manifestar, embora reconheçam que toda reação substancial procede do interior para o exterior, qual pela qual, em todos os tratamentos, como ação supletiva, será lícito recorrer a forças inexploráveis. Então, eu preciso, de alguma forma, tomar conta do meu corpo, tomar conta desses meus reflexos, desses meus condicionamentos, dessa minha estrutura orgânica. Se eu me deixo atuar pelo corpo apenas, eu fico suscetível a todo esse processo de doença. Na mediunidade curativa, suprime a enfermidade quanto possível, quando para a medicina criteriosa, mas unge de amor para socorrer o doente. Qualquer processo obsessivo não é um processo de desentupir espírito, onde que de alguma forma eu retiro os espíritos. E é um trabalho de amor. E a gente vê nessa coleção do André Luiz, no Libertação, que ele começa na seleção do grupo. Eu vou selecionar para tratar o Gregório aquele que é pai da obsidiada. Eu vou escolher, além do André Luiz, que vai ser o narrador da história, aquele que tem algum envolvimento no processo de cura daquele processo obsessivo. A solidariedade ergue o índice da confiança, e a confiança mobiliza instintivamente os recursos da natureza. Então é necessário a gente voltar à confiança, reassumir a vontade dentro disso. Pronuncia a prece que reconforte, estende o passe magnético que restaura, como se fosse pedaços do teu próprio coração em forma de auxílio. Sobretudo, não envenenes o ânimo de quem sofre. Mesmo diante dos criminosos e viciados, levanta a voz, alonga os braços, sem qualquer nota de azedia ou censura, recordando que possivelmente estaríamos nós no lugar se tivéssemos padecido as provas e tentações. Quem que é o miserável naquela história de obsessão? É a Margarida que é obsediada? Ou é o Gregório, que frequenta centenas de anos uma zona umbralina que a gente é descrita como André Luiz como cidade estranha, onde de alguma forma séculos, espíritos que apresentam pela primeira vez o termo, né, de espíritos que tem um grande comprometimento com o mal desde o início das gerações. Seja quem for o doente do qual te aproximas, compadece deles, estendendo que é preciso aprender a ajudar o necessitado, de maneira que o necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. Somente assim descobrirás, tanto em ti quanto nos outros, o surpreendente poder curativo que dimana ilimitado e constante do amor de Deus. Bem, essas três obras, tanto Libertação, quanto os bastidores da obsessão, se vocês lerem, vocês vão ver que
são processos obsessivos muito semelhantes, com narrativas de zonas umbralinas muito semelhantes, de processos de hipnose muito semelhantes, com o mesmo nome, e a interpretação magistral da Marlene Nobre em Obsessões Suas Máximas mostram de que esse processo de obsessão não é um processo à toa, um processo que tem uma causa muito anterior, de espíritos suscetíveis. Onde que eu posso atuar aí? Sempre na gente que é mais suscetível. Talvez mudando os nossos condicionamentos, que aí eu acho que é a grande base da hipnose. Eu preciso mudar os meus condicionamentos. Mudar o que eu leio, o que eu vejo, o que eu faço. Mudar sempre no sentido de que, evoluindo, eu não me deixe suscetível a esses espíritos que ficaram de épocas para trás, ainda convivos conosco. Isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado.